Apesar de não entrar em campo como atleta nem estabelecer as táticas de uma partida, ele vive o dia a dia da equipe como poucos. Sua presença é indispensável em qualquer treino, em qualquer jogo e principalmente lá no departamento médico. Francisco de Assis dos Santos, o massagista Amaral, foi o convidado de hoje do programa Ponto a Ponto e bateu um papo com o jornalista Paulo Roberto. Confira alguns trechos dessa conversa. Amaral, quantos anos como massagista já? 36 anos. 36. Então você começou menino, né? Comecei menino, né? Lá em Juazeiro mesmo, sua terra? Comecei lá em Juazeiro, no Icasa, e com passagem também no Guarani de Juazeiro, que é o clássico de lá. São as duas equipes de lá, né? Guarani de Sobral, esses times aí, e passagem no Ferroviário. Por que ser massagista? Como foi? Você jogava futebol quando era menino? Como é que foi essa história? Não, é porque é o seguinte, veja bem, na época, Amaral foi... Colocaram o nome de Amaral na época que tinha um zagueiro, você sabe, aquele zagueiro jogou no Corinthians, Amaral, seleção que brasileira. Foi do Botafogo, da seleção, né? Aquele que é o antigo, né? Na época de Oscar, de Zenon, naquela época da seleção brasileira, né? E naquela época o moleque velho aí colocaram o nome de Amaral. Aí pegou. Amaral, a sua primeira vinda a Campina foi com Maurício Simões? Não, a minha primeira vinda para Campina Grande foi em 92 com Nereu Pinheiro. Nereu para o 13? Para o 13, em 92. Você trabalhava com ele em Recife? O Nereu me conhecia quando eu trabalhei no Náutico, né? Eu trabalhei no Náutico em 88, Ele cuidava 89. das divisões de base na época, né? Não, Nereu Pinheiro não era da divisão de base. Nereu Pinheiro, na época, ele parece que ele trabalhava no Central de Caruaru, mas já tinha trabalhado no Náutico. Só que Nereu me conhecia, porque ele ia sempre, às vezes, precisava de um jogador, ele ia buscar lá no Náutico, e já me conhecia de lá, né? No Campinense, qual foi o primeiro título que você ganhou como massagista? Isso foi já depois numa outra vinda, né? No Campinense, na realidade, o primeiro título que eu tive foi em 2004, que já era o presidente era Carlinhos Lira. Aí já era foi quando ele Simões. trouxe Maurício, Exatamente. Maurício. Só que aí eu já estava no Campinense de 2003. Você tinha vindo da temporada passada, né? Porque que o Campinense decidiu aquele campeonato com o Santo André, que a gente perdeu, e ali o treinador já era Suélio. Suélio. Ali é Suélio com o Japinha, o japonês, né? O Rodrigo Tabata. Aquele time ali que já ia os goleiros que tá no Palmeiras. Então, era aquele time ali. E com os torcedores. Você trabalha no Galo, trabalha na Raposa, vai para lá, vem para cá. Nunca teve problema com torcida, não? Graças a Deus, não. Porque você tem que saber fazer. Eu estou no Campinense. Eu morro pelo Campinense. Meu time de coração é o Campinense. Por quê? Porque eu estou ganhando meu dinheiro do Campinense, entendeu? Eu sustento a minha família com o dinheiro do Campinense. Então, o que é que acontece? Ali, o torcedor me conhece. Amaral, tal, pé quente e tal. E, por incrível que pareça, é pé quente, né? Então, o que é que acontece? Eu relaciono bem com o torcedor, estou ali, não passo nem perto do campo do 13. Para evitar qualquer tipo de conversa. Comentário, sugestão, entendeu? Estou ali. Agora, eu estando trabalhando do outro lado, na equipe do 13, a mesma coisa. E trabalho do mesmo jeito. Pois é, dessa entrevista do Amaral para o jornalista Paulo Roberto, a gente já tira muita história, muita conversa aqui para relacionar com os nossos entrevistados de hoje, o Joécio, né, e o Thiago Sala, são zagueiros do Campinense Clube, né? Eu vou começar pelo Thiago porque foi o assunto que terminou a entrevista justamente do Amaral. É o profissionalismo que ele fala, né? Justamente de hoje você vestir a camisa de um clube, de trabalhar nesse clube e sair justamente de cabeça erguida, tratando bem o adversário, porque amanhã não se sabe, né, Thiago? O seu caso é praticamente idêntico ao do Amaral. Já teve no 13, foi para o Campinense, né? E como é que está sendo lidar com isso? Normal? Os torcedores têm respeitado isso? Boa noite. Boa noite. Realmente é uma situação que se vive dentro do nosso trabalho, é assim mesmo. Faz muitos amigos, muitos profissionais. A amizade que eu tenho lá dentro do 13 não é fora de sério. Ainda tenho contato com vários amigos lá dentro. Então, esse profissionalismo tem que existir, tem que ter. Só que hoje acabou, né? Acabou o 13 e estou defendendo as cores do Campinense. É uma nova meta na minha vida, mas eu acho que não tem que existir essa rivalidade, mas também o profissionalismo. Então, hoje eu defendo as cores do Campinense. Eu acho que as pessoas respeitam muito isso também, os torcedores. Muitos torcedores ainda brincam, vamos voltar lá pro 13, não sei o quê. Então, eu acho que isso é gostoso e faz parte, é uma coisa boa.
Joécio, boa noite também, prazer tê-lo aqui. Já passou por alguma situação parecida, né? Se não, já teve algum parceiro de time, além do Thiago, que passou por situação parecida, porque vai muito, como a gente falou, da postura de cada profissional, né? Às vezes, lógico que o torcedor sempre vai tratar com a rivalidade estando à frente, a questão da paixão, mas da forma como você se porta dentro de uma empresa, amanhã você está em outra, né? Eu acho que é o respeito que você vai criar através do trabalho, né? Da seriedade, coisa que o Thiago fez e que outros jogadores aqui, né? O próprio Tabata, que foi citado aí, jogou nos dois aqui. Na época, o Marabá jogou nos dois, né? Embora o Marabá tenha sido um dos que realmente se identificou mais com o Campinense. Mas o profissionalismo é que faz a diferença nesse sentido, né? Boa noite. Boa noite. Isso é normal, né? Em todas as profissões. Hoje mais ainda, né? Hoje de troca ainda, de time e tudo mais. A gente sabe que isso é constante, essa troca de times. Jogadores que se destacam em uma certa equipe, é natural que outras equipes também venham atrás. Caso com o Sala que aconteceu, né? Foi bem na equipe do 13 e acabou vindo para cá. O próprio Maciel, né? Isso, Maciel também, fora o Magno também, mas sabe que isso acontece. E só vejo jogadores para engrandecer nosso clube, nosso grupo mais ainda. Esperamos que daqui para frente eles possam cada dia mais estar crescendo. E essa parceria, até no jeito de sentar, eles estão parecidos aqui, ó. Os dois estão se apoiando do lado direito. Parece que o negócio está dando certo aí, né? Como é que está esse entrosamento? Para o Joécio, como é que você viu o futebol do Sala, né, quando jogou contra? Porque durante esse campeonato paraibano, não vou saber se em todos os jogos vocês se enfrentaram, mas na maioria sim, ou pelo menos acompanharam, né? Você jogou boa parte com o Valongo, depois mudou durante o campeonato paraibano, também Copa do Nordeste. Facilitou ter jogado contra? Já conheci um pouco do futebol dele? Já sim, joguei com eles contra 2 vezes, né? Voltei na fase final mesmo. Isso. Só que também a gente viu a qualidade dos jogadores do outro lado também, né? A gente marcava detalhe ali, a gente sabia que eram jogadores perigosos. E foi assim, acho que isso facilitou bastante a vinda deles, que a gente sabe que eram grandes jogadores. Isso facilitou bastante o nosso trabalho. No seu caso, Sala, sair do 13, né, que foi um time que ficou com a 3ª colocação, e vestir a camisa do campeão do estado, participando agora da mesma competição que o 13 também está participando, embora não tenham se encontrado. A responsabilidade ela aumenta de certa forma, não que a responsabilidade que você tinha no 13, né, fosse menor do que a de vestir a do Campinense, até porque são times de histórias até muito semelhantes, uma rivalidade muito grande, torcidas também de massa, tanto um time quanto o outro, mas passar a vestir a camisa do time campeão, a cobrança é maior ou depende muito do compromisso de cada atleta quando se cobra de querer jogar bem, de querer mostrar futebol em qualquer que seja a equipe? Não, a cobrança existe sim, e eu acho que tu saindo de uma equipe rival e vindo para outra e fazendo um trabalho que tu fez na equipe que tu estava, eu acho que a responsabilidade é grande tu chegar nessa equipe e fazer a mesma coisa ou se não melhor, né? Porque se qualquer jogo que tu tiver pior que o 13, que eu estava jogando no 13, eu acho que a cobrança ia ser maior, porque o povo já conhecia, os torcedores, a diretoria conhecia o jeito que eu jogava lá, então eu só tinha que chegar aqui e fazer a mesma coisa ou melhor, né? Então eu acho que isso vem sendo, eu acho que uma cobrança, no início eu até senti um pouquinho, assim, eu falei, vou ter que chegar, vou ter que mostrar o que eu fazia no 13 e não posso dar essa brecha, né? E foi assim, chegamos, tivemos que trabalhar, mas existe essa cobrança, eu acho que... E tem que ter do atleta de que sempre querer algo a mais. E eu cheguei cheguei para uma equipe campeã, então a responsabilidade maior ainda é defender as cores do Campinense. E estou muito feliz por estar no Campinense hoje. Nessa reta da Série D, lógico que todo jogo é importante, né? O Campinense não perdeu até então, tem feito o dever de casa, né? Conseguiu um empate fora de casa, inclusive. E o jogo contra o Coruripe, uma derrota ali poderia ter mudado um pouco, acho que a situação do campeonato, né? Porque o Campinense voltaria para casa com uma derrota e o Coruripe poderia ter chegado mais próximo no jogo de volta, inclusive entre as equipes, e você marcou gol lá, né? A gente tem, inclusive, o gol do Thiago Sala nesse jogo lá e já no final, né, Thiago? O time vinha numa pressão danada, o Coruripe saiu na frente, né? E você já tinha essa característica, digamos, já é comum de você estar buscando gol, estar na área, foi mais ali, digamos, no abafa mesmo, que teve que todo mundo se jogar para frente. Como é que foi aquela partida? Bom, a intenção de nós zagueiros, eu acho que é ir para a área para fazer o gol, né? Eu acho que nós automaticamente temos uma estatura maior, então a cobrança de ir para a área, disputar essa bola é maior. E realmente foi um jogo, como tu citou, muito difícil, não fizemos um bom primeiro tempo, voltamos segundo melhor.
ficamos com um jogador a mais ainda. E até goleiro na área aí, né? Nesse sufoco aí, nessa pressão, eu tive a felicidade do Joécio. O Joécio disputar a primeira bola, conseguiu dar essa casquinha, vem para o meio da área. Eu tive a felicidade de dominar e chutar e fazer o gol aí. Eu acho que esse ponto é muito importante. É como eu falo, nós temos que brigar e suar por cada ponto disputado nesse campeonato. Com certeza. E temos que, não importa se tiver classificado ou não, acho que temos que buscar o máximo de pontos para classificar uma melhor classificação em geral. Joécio, a gente sabe que hoje o futebol é muito versátil ao ponto realmente de zagueiro às vezes estar atuando de ala, né, um volante atuar de lateral, né, um atacante ter que recuar um pouco mais, jogar de meio atacante. Isso aí, o futebol europeu impôs um pouco disso, né? Praticamente não existe mais aquele volante, por exemplo, brucutu, né, que é só para quebrar, só para terminar com a jogada, é só para morder. Você tem que ter uma qualidade na saída de bola e tudo mais. Os zagueiros também agora passam a ser um pouco mais cobrados na saída de bola e na chegada também, né, na hora de fazer gol. Você fez gol durante o Campeonato Paraibano, fez, se não me engano, 2 contra o Miramar. Isso, né? E a gente tem os gols aí também para a gente dar uma olhada, né? Mas, segundo, na época que você chegou aqui, já tinha essa fama. Pelo que a gente sabia, você já gostava de fazer gols. Isso mesmo, né? A gente tinha feito gols em algumas equipes que eu passei. Veio aqui e não foi diferente. Comecei fazendo gols. Infelizmente, teve a minha lesão que machuquei, passei um bom tempo parado. Mas isso aí faz parte, né? A gente sabe que isso é normal do futebol. E esperar fazer gol de novo, né? Que isso é importante. Hoje, principalmente o futebol brasileiro passa por uma fase em que se questiona muito não dizer a qualidade ou mesmo as características do centroavante, né? Se o futebol brasileiro tem que continuar insistindo naquele centroavante de área, aquele cara mais parado e tal, ou se tem que entrar mais no clima do futebol europeu, aquele cara que sai mais, que se movimenta, como o Barcelona, eu acho que é o principal exemplo ali, com o Luis Soares, com o Messi, com o Neymar e tudo mais. Então, é interessante a gente ver que o futebol brasileiro tem que se reinventar nesse sentido, né? Ele tem que buscar outras situações, como o Davi Luiz faz muito bem, ou já fez muito bem no Chelsea, fez muito bem no Paris Saint-Germain, ainda está buscando encaixe, mas aqui no Brasil a gente não vê tanta essa versatilidade. A que se deve para vocês? A questão de base mesmo, de falta de trabalho no início, algumas vezes para que o jogador realmente tenha essa digamos, busca outras características já da base, não se prendendo só essa ou aquela posição, ou é uma questão de característica do futebol brasileiro que não deveria mudar? Eu acho que pelo futebol que está mundial, né? Eu acho que o Brasil ainda está deixando a desejar. O futebol mundial na Europa está bem mais à frente. Dos últimos anos para cá a gente vem provando isso. A gente sabe que a gente tem que procurar espelhos lá do futebol de fora e procurar melhorar, né? Porque a gente sabe que tem que melhorar, porque senão vai ficando para trás. E a gente sabe que aqui no país do futebol a gente tem que sempre estar chegando em primeiro. Zala, no seu caso sempre foi a opção de jogar como zagueiro? Teve início nessa posição ou chegou a passar por outra? Se questionou em algum momento? Minha categoria de base eu era volante. Sempre foi, desde a mirim, pré-mirim, infantil, juvenil e júnior, sempre foi como volante. Aí o primeiro ano como profissional, o treinador me colocou como zagueiro, um terceiro zagueiro pela direita, marcando e saindo pela direita, né? E desde então nunca mais voltei para volante, sempre joguei de zagueiro. Algumas vezes, durante uma partida que precisava, isso, entrava pelo meio, mas daí então sempre foi como zagueiro. E eu acho que encaixei legal, gostei de jogar, então por isso que também não voltei para a minha posição de origem, que era volante. De certa forma, pelo que a gente acompanhou do seu futebol, tanto no 13 quanto no Campinense, saída de bola, que você gosta de sair, tem qualidade na saída de bola, ter jogado como volante lhe ajudou, né? Ajudou sim. Eu acho que teve uma base, umas características que é diferente de zagueiro e volante, e jogando como volante tem uma obrigação maior de sair, trabalha mais a técnica, né? Então eu acho que isso ajudou bastante, sim. Mas é de característica de cada jogador também. Uns têm muita força, uns têm a característica mais velocidade, mais força, outro mais técnico. E assim tem que trabalhar em cima do seu corpo, sabendo o que é melhor para ti. Isso passa também pela formação da base que a gente fala, Joécio, do olhar, digamos, crítico, do olhar cirúrgico
do treinador também, né? De saber explorar, porque às vezes eu acho que a gente já teve aqui um caso, né, no próprio Campinense, que a gente sabe da história, em que o cara veio aqui para ser centroavante e o cara era zagueiro em outras equipes. E já era um cara já de uma certa idade. Então, o olhar crítico lá na base, lá no início, vai ajudar muito, né? Então, quando a gente fala em investimento nas categorias de base, não é só estrutura de campo, estrutura às vezes de uma academia, de nutrição, né, do ir e vir da criança, do jovem a um campo de futebol. É também investir no profissional que vai olhar aquele moleque ali, aquele jovem, e tirar dele o que ele tem de melhor, né? É verdade, né? A gente sabe que os treinadores, assim, têm por responsabilidade isso, né? De olhar a característica de cada jogador e botar na melhor posição, né? Para que ele possa render o máximo possível, né? Dentro da equipe. E eu acho que isso também isso é valoroso para o jogador, né? Saber explorar a qualidade deles. Isso eu acho que é importante para cada um. Com certeza. A gente tem visto aí no Campinense que o Diá tem mudado muito o time no intervalo, né? E, inclusive o Campinense só fazendo gols no segundo tempo e tal, até o último jogo era essa a tônica, até das matérias, da imprensa e tudo mais. Só que vocês são de um setor que tem tido poucas mudanças, pelo menos no caso de vocês, nenhuma, né? Esse entrosamento que se busca, ele já existe mesmo, né? Entre vocês, as suas características, elas em alguns momentos são parecidas, porque o Joécio também já se falava na época do Valongo. O Valongo também, embora alto, forte, mas é um cara que tinha habilidade para sair com a bola e tudo mais. Esse entrosamento já veio, e até que ponto essas mudanças fazem com que vocês tenham que se reinventar também ali em campo. E com o Gledson também, né? Que é quem comanda, quem está sempre atrás ali, né? Nós vemos jogando nessa, como tu falou, de mudanças de intervalo também. Principalmente no setor ofensivo, na maioria das vezes. Tu comentou de gols também no segundo tempo, mas eu acho que isso é relativo. Acho que as características hoje do futebol, tu vê que o primeiro tempo sempre é mais estudado, os times se respeitam mais, se defendem mais. Isso passa um pouco, Thiago, licença só, por as equipes até não se conhecerem muito na Série D, porque pouco se tem de informação sobre Serra Talhada. Você pode conhecer um jogador ou outro, inclusive jogou aqui, né? Um treinador, um estilo do treinador, mas na Série D, infelizmente, os times são feitos, na maioria das vezes, às pressas. Poucos são os que mantêm base, né? Na maioria das vezes, só o campeão, um ou outro, né? Times que passam 2 meses sem jogar. Aqui é porque o estadual demorou para acabar, mas em outros estados passou-se aí 2 ou mais, quase 3 meses sem time jogar. Então, se fazem para depois se refazerem. Passa muito por isso, então os times não se conhecem, às vezes tem que conhecer ali na hora. Teve muitos jogos que nós não tinha notícias nenhuma dessas equipes, mas como eu estava te falando, aí tem aquele respeito do primeiro tempo, que é mais... Aí o time vem jogar contra nós aqui, se defende mais, joga lá atrás, aí nós temos que ficar criando oportunidades para furar o bloqueio. E isso automaticamente no segundo tempo muda um pouco, o time também se solta mais deles, quer vir, aí nós conseguimos fazer um contra-ataque, abre mais espaço para jogar, então fica diferente no segundo tempo e a nossa equipe está sabendo se suportar bem nisso, sendo inteligente nesses momentos. E a respeito de nós lá atrás, eu acho que teve um encaixe legal com o Gledson, um baita zagueiro, sempre orientando muito bem. E fechando com eu e o Joécio, teve um encaixe legal das características dos dois jogadores. Eu acho que sabendo usar a característica mais do Joécio em algumas coisas, e do Thiago Sala em outra, e assim eu acho que vai sendo um setor defensivo bem consistente. E lembrando que também temos 2 zagueiros fenomenais no nosso banco reserva, que é o João Paulo e o Jairo, que... Como se fala, a sombra, né? Que é importante. Uma sombra do mesmo nível, e caso precise sair eu, o Joécio, entrar os dois, eu acho que o nível da equipe mantém o mesmo. Acho que não cai as características, não. Só para finalizar o nosso bate-papo aí, esse Serra Talhada, o que vocês esperam dele? Né? Já, lógico, que enfrentaram uma vez, já conhecem um pouco, né? No caso do Campinense, ele tem uma gordura muito boa, né? Por competência e pelo número de empates também tem ajudado, de certa forma, né? Para que o Campinense, essa rodada agora há pouco, por pouco o Diá não acerta. Ele só 2 empates, estava muito bom, por pouco, né? Teve um 2-1 em meio aí os jogos desse final de semana. Mas o que vocês esperam? Um time que vem para cima, arriscando, né? Porque vai ter que arriscar, porque se jogar realmente esperando, pode ser que termine a competição para ele já agora nessa rodada, ou um time mais cauteloso mesmo jogando em casa?
creio que eles vêm para cima, né? Até porque pela pontuação deles, é a última cartada deles, né? Eles sabem que não podem nem empatar. Isso. Eu espero dentro da casa deles também, que o campo bastante ruim, pelas informações que a gente teve, acho que ele vem para cima e vamos procurar suportar bem essa pressão deles no começo do jogo para que a gente não possa ser surpreendido. Tá certo, pessoal. Obrigado aqui pela participação. Né? Viajam na sexta, na sexta. Né? Fazem, eu acho que o último treino na sexta pela manhã. Esse manhã, meio-dia, viagem. Pois é, então desejar boa sorte. A gente espera e até acredita com dados, né? Os números têm ajudado para que a gente possa arriscar. Né? Se tiver justamente ali na lotérica, está até fácil. Né? Acertar que o Campinense ganhe ou no mínimo empate e já consegue a classificação para a próxima fase. Mas como o Sala falou, né, para que algumas pessoas ainda confusas tenham perguntado como é que é a segunda fase, a fase mata-mata, né, vai pegar quem, porque até 2 anos eram cruzamentos já fixados entre grupos, né? O primeiro com o grupo segundo, o terceiro com o quarto, então já poderíamos ter um 13 Campinense já na próxima fase, o que a gente espera que se aconteça, só aconteça lá nas semifinais, porque já teríamos as 2 equipes na Série C do ano que vem, mas o primeiro, né, colocado, o melhor primeiro colocado vai pegar o pior segundo colocado. Aí você pode fazer uma tabela, uma listazinha aqui, o primeiro melhor colocado, o último, né, primeiro melhor colocado, primeiro melhor colocado e o primeiro colocado pior, né? Aí você vai fazer com o segundo e vai fazendo, né, o cruzamento, né, para saber quem pega. O Campinense hoje tem, se eu não me engano, entre as 4 melhores campanhas da competição, então vai muito também, não dá nem para escolher adversário, mas vai muito de como esse segundo colocado, caso, e a gente já praticamente bate o martelo que o Campinense vai ficar em primeiro, de que forma esse segundo colocado vai chegar para essa segunda fase, né? Não necessariamente o segundo colocado ele está mal, né? Às vezes tem aquele time que dá o sprint ali no final da fase de grupos e ele chega tão bem quanto o primeiro, né? O Central, por exemplo, estava em primeiro lugar no grupo, muito bem, com muita gordura. O Estanciano começou perdendo para o 13 em casa e hoje só sabe que a Vitória é líder, né, do grupo. Então é uma competição traiçoeira, né? O que vale é a regularidade. E traz a segunda partida para dentro de casa. Isso. Também é uma vantagem a mais. É uma vantagem muito segunda partida em casa. Né? Então, pessoal, obrigado e boa sorte, bom trabalho ainda até a sexta-feira. Obrigado, valeu. Eu que agradeço, obrigado. Hein? Obrigado ao Joécio, obrigado também ao Thiago Sala. A gente faz mais uma pausa e já vamos falar sobre o 13, está no grupo A4 e a gente foi saber dos jogadores o que esperar desse jogo contra o Goianese, a postura que o time deve ter, quem sabe mudanças táticas e jogadores vai ter que ter. O Fernando foi expulso no jogo lá em Caruaru, tudo isso no próximo bloco.